Boa noite a todos, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais esta palestra, neste ambiente online. Eu estava com alguns problemas de áudio, vocês conseguem confirmar que me escutam? Para mim tá ok, Matheus. Beleza. Bom, então nós vamos começar os nossos trabalhos de hoje fazendo a leitura de uma mensagem de Emmanuel intitulada Conhecimento Superior. Na aquisição do conhecimento superior, não acredites que o deslumbramento substitua o trabalho, nem julgues que o benfeitor espiritual, por mais amigo, possa efetuar a obra que te compete. O professor esclarece, o aluno, porém, deve equacionar os problemas da escola. O médico auxilia, o doente, contudo, deve atender-lhes às indicações. Toda realização pede esforço, toda construção pede tempo. Repara a árvore educada que se fez preciosa. É um monumento de beleza e vitalidade. Grandes raízes garantem-lhe a existência. Tronco robusto resiste à força do vento. Galhos crescem, enormes, ajudando a quem passa. Flores surgem, desafiando geômetras e pintores. Frutos aparecem, ricos de suco nutritivo. Fibras e folhas, seiva e perfume completam-lhe a respeitabilidade e a grandeza. Lembremo-nos, no entanto, de que o prodígio, atingido às vezes centenas ou milhares de quilos, estava contido, em essência, na semente pequenina de apenas alguns gramas. Entretanto, se alguém não houvesse cultivado a semente minúscula, consagrando-lhe atenção e trabalho no curso dos dias, a árvore magnificente não se teria consolidado, afirmando-se em madureza e cooperação. Agradece, pois, o carinho dos espíritos generosos, encarnados ou desencarnados, que te amparam a experiência, aplicando-te às lições de que são mensageiros. Não admitas, contudo, que a presença deles te baste ao aprimoramento individual. Recorda que nem os companheiros da glória do Cristo escaparam ao impositivo do serviço constante. Os apóstolos que lhe respiraram a convivência não repousam ante as flamas do Pentecostes, mas seguem, luta adiante, de renúncia em renúncia, adquirindo pouco a pouco a grande libertação. E Saulo de Tarso, visitado pelo próprio Mestre em pessoa, não para sob o jorro solar da senda de Damasco, mas avança, de suplício em suplício, assimilando a preço de sofrimento o dom da divina luz. Essa é então a mensagem que o Emmanuel veio deixar pra gente para a palestra de hoje. Eu gostaria então de pedir que neste momento vocês busquem uma posição confortável, onde estiverem, que busquem mentalizar Jesus, o nosso irmão maior, que possamos agradecer a Ele, agradecer a Deus por esta semana que estamos tendo, pelas experiências que estamos vivenciando, por todo o amparo da espiritualidade em nossas vidas, pelo amor de Deus, pelo consolo nas dores, pelo amparo nas dificuldades, pelas alegrias nas conquistas, pela felicidade nas realizações. Queremos pedir que os bons espíritos possam limpar as casas das pessoas que aqui se encontram, que possam nos auxiliar neste momento de reflexão, que fluidifiquem as águas que foram preparadas para este momento e que possamos todos juntos agora aprender um pouco mais sobre essa doutrina do Cristo. Que assim seja. Fernando, a palavra é com você. Que assim seja. Obrigado, Matheus. Eu vou projetar a tela, pessoal, para a gente conseguir conversar um pouco melhor. Todos conseguem ver a minha tela? Consegue, Matheus? Beleza, boa noite, pessoal. É sempre uma grata satisfação estar aqui de novo com vocês, né, junto com grandes amigos, amigos queridos,
Então, queria primeiramente agradecer à Comunhão Espírita Chico Xavier pela oportunidade de, na verdade, reciclar os conhecimentos, né? E hoje, meus amigos, nós vamos falar sobre autoconhecimento. Não, na verdade, aquele autoconhecimento meio que clichê, né? Mas um autoconhecimento com Jesus. Qual seria, então, essa diferença, né? Entre o autoconhecimento com Jesus e o autoconhecimento simples? A diferença, meus amigos, está na palavra misericórdia. Quando nós colocamos autoconhecimento com Jesus, nós nos colocamos na posição de amor. Ou seja, aonde não existe mais a autopunição, a autocobrança excessiva. Quando se trata de autoconhecimento, nós nos reportamos imediatamente a uma cobrança interior, de nunca que nós jamais poderemos errar, de que pedir desculpas é uma fraqueza, de que sair do trilho é algo inaceitável na sociedade. Então, esse autoconhecimento com Jesus traz uma leveza durante esse processo, traz uma tranquilidade nessa caminhada, que já é tão difícil. Olhar para dentro de si não é uma tarefa fácil. E quando nós agregamos essa tarefa tão áspera, que é o nosso autoaprendizado, com a misericórdia, com a pedagogia de Jesus, o fardo se torna leve e o jugo se torna suave. Então, esse autoconhecimento punitivo, que implica o jamais poder errar, o perfeccionismo, ele é muito apregoado hoje na sociedade atual. Esse imediatismo que a sociedade nos impõe, essa autocobrança. E quando nós nos reportamos aos ensinamentos de Jesus, nós acabamos percebendo que esse imediatismo ele não existe. O que existe, sim, é uma autopiedade. A pessoa tem que entender as suas limitações. Digamos assim que a pessoa precisa de fazer as pazes com a sua própria sombra, entender os seus próprios defeitos. Agora, é bem diferente, pessoal, nós entendermos os nossos defeitos, é bem diferente de nos conformarmos com eles. Entendermos os nossos defeitos é sabermos conviver pacificamente com eles e não conviver em guerra com os nossos defeitos. Nós precisamos de aprender com eles, mas sempre marchando adiante. Jamais entrando em guerra, em autopunição, em autoflagelação. Então, a palavra que define as nossas reflexões dessa noite é misericórdia. Então, pessoal, feitas essas primeiras explicações, nós podemos nos recordar do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Observem aqui, meus caros, que a espiritualidade ele jamais diz que o verdadeiro espírita é o perfeito, é o que não erra, é o que só faz a caridade, é o que só perdoa. Não. O verdadeiro espírita, ou, digamos, o verdadeiro cristão, é aquele que se identifica pelos seus esforços. É aquele que está se esforçando. Muitas vezes erra, muitas vezes age de uma forma equivocada, mas sempre marchando, sempre aprendendo algo com seus próprios erros. É esse autoconhecimento que eu quero trazer para vocês hoje. Não aquele autoconhecimento apregoado pela sociedade, né? E o Espiritismo, uma das suas bandeiras é justamente o autoconhecimento, né? A sua bandeira maior é a caridade, mas o autoconhecimento é uma das suas bandeiras. E insistentemente é falado, né, em palestras, em livros, em estudos. Mas o que é preciso para que nós consigamos reformar alguma coisa? É preciso que nós saibamos o que nós estamos reformando. Então, para que nós realizemos a tão apregoada, né, reforma íntima, eu preciso de saber o que eu vou estar reformando. Qualquer construção, qualquer reforma que você vai fazer na sua casa, a primeira coisa que você precisa é de um projeto. Você precisa de saber qual parede que você vai tirar, qual cômodo você vai diminuir, aumentar. Então, o conhecimento do que tem que ser reformado é primordial.
Mas será que nós temos esse conhecimento? Será que quando nós partimos para esse autoconhecimento com Jesus, nós sabemos em que nós temos que mexer? Em que nós temos que nos reformar? Será que nós somos como nós parecemos ser? Ou será que nós somos o que a sociedade exige que nós sejamos? Será que a minha imagem exterior corresponde ao que eu realmente sou? Ou eu estou vestindo um personagem? Então, são perguntas que cada um tem a sua resposta. Cada um responde por si. Mas são perguntas que instigam a nossa reflexão. Porque cada um de nós é uma individualidade. Mas muitos de nós jamais tiveram acesso a essa individualidade. E esse acesso à individualidade, ele só vai ser permitido com paciência, com calma, com autorreflexão, com meditação, com a prece, enfim, vários recursos que nós temos para essa jornada. Agora, ninguém vai conhecer a si mesmo lutando contra o seu íntimo, sempre negando aquilo que teima em aflorar o tempo todo. E vários estudiosos relatam que Jesus foi o maior pedagogo de todos os tempos. Por que Jesus foi o maior pedagogo de todos os tempos? Porque há 2000 anos atrás, em meio ao conhecimento, em meio à cultura da sociedade daquela época, Jesus traz reflexões totalmente novas, traz uma moral totalmente nova. Jesus, ele traz uma moral de servidão, de amor, é uma moral onde ele iguala todas as criaturas. E, acima de tudo, aquilo que Jesus ensina, ele pratica, ele coloca na prática. Jesus tem uma habilidade fenomenal. Nós vamos ver aqui nos próximos slides alguns exemplos de literatura que retratam o Cristo como o maior pedagogo de todos os tempos. E, inquestionavelmente, Jesus, ele coloca em prática, ele utiliza símbolos da época para ilustrar os seus ensinamentos. Ele utiliza das parábolas nas quais são incluídas atividades corriqueiras, né, daquela época, da época rural, como a parábola do semeador, a parábola do filho pródigo, do festim de bodas, enfim, rituais comuns daquela época, para poder transmitir os seus ensinamentos. Então, nós encontramos na biografia do Francisco Arroyo, em História Geral da Pedagogia, aonde ele relata essa importância do Cristo. E aí, tem uma passagem do livro do Arroyo que diz o seguinte: com o cristianismo, aparece um novo tipo histórico de educação. Jesus é o modelo perfeito do mestre cristão. Clemente de Alexandria chama-o de pedagogo da humanidade. Então, ele é um modelo de mestre. E algumas literaturas, algumas delas um pouco mais antigas, mas sem perderem o seu brilho, dizem a respeito dessa importância de Jesus, né? E o exemplo dessa literatura é Cristo como Mestre e Educador, de 1902, Didática de Cristo e Jesus, Educador dos seus Apóstolos. Todos esses dados, pessoal, tá no livro do Francisco, tá? Já no livro do Herculano, da Pedagogia de Jesus, ele vai discorrer detalhadamente alguns pontos sobre o porquê desses fundamentos pedagógicos de Jesus serem tão importantes para o nosso autoconhecimento. Por que esse autoconhecimento com Jesus, com esse mestre pedagogo maravilhoso, assume um peso tão importante na literatura da pedagogia? E aí eu trouxe alguns pontos, são vários, mas eu trouxe alguns pontos para a gente poder refletir um pouco. Então vamos lá. Um dos fundamentos pedagógicos do ensino de Jesus estão na sua concepção do mundo, abrangendo o homem e a vida. Jesus, assim, não é apenas um reformador religioso, mas um filósofo, na plena acepção da palavra. Então, Jesus, ele trazia algumas reflexões muito novas para aquela época, muito inovadoras. Eles tinham uma visão
de mundo muito diferente da que Jesus trouxe. Então, ele não era, na verdade, apenas um reformador religioso. Jesus ele não trouxe nenhuma religião. Ele trouxe uma moral nova para a humanidade. Então, ele modificava essa visão antiga do mundo. E o Deus de Jesus é um Deus que é Pai. É um Deus que é Pai de todas as criaturas, sem distinção de raças ou posições sociais, aonde determina uma fraternidade universal. Veja bem, pessoal, naquela época de Jesus, o que vigorava na sociedade era a diferença de classes. Justamente a diferença de classes. O servo, do patrão, do escravo, é o que movia a economia da época. Era a diferença de castas, de hierarquias. Era uma sociedade pautada nisso, no sinédrio, enfim. E aí Jesus, ele vem para colocar abaixo toda essa divisão, colocar abaixo todo esse modelo existencial da Roma antiga, da Judéia antiga, onde ele diz que todos são iguais perante o Pai. E ele diz mais, ele diz que esse Pai não é mais um Deus vingativo, um Deus punitivo, é um Deus amoroso, um Deus bom. E aí, aonde Jesus nos chama para o nosso autoconhecimento. Então, quando eu trouxe esse tema autoconhecimento com Jesus, foi justamente pautado nessa moral nova que Jesus trouxe, aonde nós temos que nos enxergar como verdadeiros deuses. Nós temos que nos enxergar como um potencial divino. Cada um tem em si uma divindade. E essa divindade, ela é amorosa. Ela é boa, ela não é punitiva, ela não é vingativa. Então, essa ideia nova de como enxergar a vida, de como enxergar o Deus que existe em cada um de nós, isso foi trazido por Jesus. Continuando aqui as reflexões do Zé Herculano, ele diz também o seguinte, que os pobres, os doentes e os sofredores, os escravos, eles deixam de ser os condenados dos deuses e passam à categoria dos bem-aventurados, onde a virtude não está mais na bravura e no heroísmo sangrento, né, dos gregos e romanos, mas na paciência e no perdão. Então Jesus vem dizer que existe muito mais bravura, muito mais mérito em você suportar uma agressão, uma ofensa, do que você agredir e ofender. Percebem como a moral é nova? Como é tudo muito novo para a época? É nesse sentido que esses diversos autores dizem, né, sobre o peso dessa pedagogia de Jesus. E é nesse sentido, meus caros, que eu gostaria de transmitir para vocês a essência da moral de Jesus para que nós possamos aplicar no nosso autoconhecimento. Onde Jesus diz que dar é melhor do que conquistar. Humilhar-se é melhor que vangloriar-se. Responder ao mal com o bem é a regra da verdadeira pureza espiritual. E ele diz mais. Ele diz ainda sobre a morte, que naquela época era algo muito pouco explorado, muito pouco conversado, era algo muito ritualístico. Então, ele fala sobre a morte onde os mortos não estão mortos, aonde os mortos estão mais vivos do que os vivos, e que não é mais necessário sacrifícios materiais, rituais simbólicos. O único sacrifício é o das más paixões, do orgulho, da arrogância e da cupidez. É isso que Jesus nos chama. Por isso, tanta importância nessa pedagogia. Diz também sobre a importância das crianças, que não são seres desprezíveis, né, como naquela época elas eram encaradas, mas as preferidas de Deus. Como ele diz, vinde a mim as criancinhas, a pureza das crianças. E aonde a salvação não está mais pela obediência cega, e sim pela fé raciocinada e pela purificação do coração. E aí, eu queria concluir essas reflexões sobre a pedagogia de Jesus com essa frase do Francisco, que diz que os ensinos de Jesus são sempre adaptados aos ouvintes.
Ele pronuncia as suas palavras de forma compreensível para todos, sempre nas ocasiões mais oportunas. Recorre frequentemente a imagens e parábolas, dando maior plasticidade às suas ideias. Então, não poderia ser diferente, né, pessoal? Quando o governador do orbe se torna encarnado entre os humanos, é natural que esses ensinamentos tenham, né, essa pureza, essa riqueza emblemática. Então, Jesus ele tinha essa capacidade de adaptar os seus ensinamentos à compreensão daquele povo. E ia muito mais além. A compreensão dos ensinamentos de Jesus, ela se torna atemporal. Tanto é que eram compreendidos na época de Jesus, continuaram a ser compreendidos até a época atual e continuarão a ser compreendidos. Principalmente quando se torna em questão as parábolas. E Jesus também se utiliza da cultura da época, né, para dar mais plasticidade às suas ideias. Então, pessoal, esse autoconhecimento é o primeiro passo para a nossa reforma íntima. É o que nós precisamos de conhecer na reforma da nossa casa. É o nosso projeto de reforma. Então, para realizar esse projeto, nós precisamos de entender o que é necessário colocar nesse projeto. Precisamos de passar por esse processo de autoconhecimento. E esse processo é muito menos árduo se nós passarmos por ele com Jesus. E aí, pessoal, por que fazer a reforma íntima? Bom, Fernando, você falou aí e tal, que é muito difícil, que é muito complicado, que olhar para si mesmo é algo, muitas vezes, constrangedor. Por que, então, que eu vou fazer isso? Por que eu vou passar por todo esse devotamento, né? Toda essa doação? Por que eu vou fazer isso? Então, vamos lá. Vamos tentar entender. A reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento, de conhecimento da nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica, em todos os sentidos da nossa existência. É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre, dentro e fora de si. Então, ele fala aqui o seguinte, pessoal, que a reforma íntima é um processo contínuo, né, em todos os sentidos da nossa existência, e que transforma o homem velho, ou seja, carregado das tendências, num homem novo, atuante na implantação. Todos nós temos a aspiração de sermos pessoas melhores, menos carregadas de tendências. É natural da vida. E é aí onde entra a lei de progresso. É natural que nós queiramos progredir. Ou será que existe alguém que queira ser pior do que é hoje? Não existe essa pessoa. Todos nós queremos ser pessoas melhores no dia de amanhã. Esse é o primeiro motivo pelo qual nós devemos fazer a reforma íntima. Porque existe dentro de cada um de nós aquela força que grita, aquela energia que teima, que brota em sair de cada um de nós, do nosso espírito, e que diz cada vez mais alto, e cada vez em bom som, que nós precisamos de ser pessoas melhores. Eu não quero ser tão ruim quanto eu era ontem, quanto eu era no passado. No meu passado, eu era muito arrogante. No meu passado, eu era muito teimoso. Eu era muito avarento. Ninguém quer continuar a ser desse jeito. Todos nós queremos ser pessoas melhores. É a nossa tendência natural. É a lei de progresso. Então, existe um movimento natural da natureza, né? Um movimento da própria essência do ser. Um movimento da natureza mesmo, que nos impulsiona a sermos pessoas melhores. Um outro motivo que está cada vez mais claro nos dias de hoje são as somatizações. As somatizações das doenças, dos sentimentos negativos. Nunca se teve, pessoal, tantos problemas psiquiátricos e psicológicos como nos dias atuais. Problemas de depressão,
problemas do suicídio, problemas de todas as ordens. Nunca se teve tantos problemas assim. Por quê? Porque essa nossa tendência de melhorar, de sermos pessoas melhores, está cada vez mais iminente. Está cada vez mais falando alto, falando cada vez mais alto. Então, os sentimentos negativos que existem em nós, esses verdadeiros muros que nós precisamos demolir da nossa vida para realizar essa reforma, esses sentimentos negativos, eles acabam sendo filtrados pelo nosso corpo. O nosso corpo é como se fosse uma esponja. Ele absorve todos aqueles sentimentos negativos que ficam rodeando, né, a nossa aura, o nosso espírito, o nosso organismo absorve. O corpo físico é como se fosse uma esponja. E essa esponja, uma hora ela acaba se saturando. E o corpo reclama. E muitas vezes nós não olhamos os sinais que o nosso corpo físico emite. E quais são, Fernando, esses sinais? Uma gastrite, um refluxo, uma depressão, uma tristeza repentina, doenças autoimunes. Não estou dizendo que todos esses tipos de doenças têm o único componente, o componente espiritual. Não estou dizendo isso. Existe um componente fisiológico, um componente médico importante, que deve ser acompanhado, deve ser tratado, mas também existe um componente espiritual importantíssimo. E que nós não podemos fechar os olhos para esse tipo de situação. A medicina terrena, ela ainda não está assim avançada o suficiente para compreender essas respostas do corpo, como deveria ser. A literatura espírita, ela nos traz vários exemplos de como a medicina ainda precisa de evoluir nesse campo, de dar mais atenção à parte do espírito, tanto quanto se deve dar atenção à parte do corpo físico. E uma referência, pessoal, de literatura muito interessante, que eu queria deixar aqui para vocês, são 2 livros. É A Reforma Íntima, Sem Martírio, da Hermance Dufour, e O Efeito Sombra, do Deepak Chopra. Todos esses 2 livros, eles têm uma abordagem muito semelhante sobre o autoconhecimento e a reforma íntima. Ele direciona o leitor para aproximar-se da sua sombra, né? Sem você negar essa sombra, sem você negar aquilo que você é. A partir do momento em que você reconhece essa sombra, em que você aproxima-se da sua sombra, você aceita aquele defeito, é diferente aceitar de se conformar com o defeito. A partir do momento em que você aceita que aquilo ali está fazendo parte naquele momento de você, e você pode aprender com isso, e não apenas ficar negando e fugindo daquele defeito, o autoconhecimento ele começa a frutificar muito melhor, muito mais rápido, de uma maneira muito mais leve e de uma maneira muito mais eficiente. Então, esses 2 livros, eles trazem essa abordagem muito interessante e recomendo a leitura. E nesse livro da Hermance, esse verdinho, que está do lado esquerdo aqui da tela, diz o seguinte, que nós não eliminamos nada do que fomos um dia. Transformamos para melhor. Olha bem, pessoal, nós não eliminamos aquela pessoa invejosa que eu já fui um dia, aquela pessoa gananciosa que eu já fui um dia, mas eu posso transformar essa pessoa para melhor. Ao invés de ser contra o que fomos, precisamos aprender uma relação pacífica de aceitação, sem conformismo, a fim de fazer do homem velho, um grande aliado no aperfeiçoamento. Então, pessoal, o que a irmã está dizendo aqui, o que o Deepak Chopra está dizendo também no efeito sombra, é muito semelhante ao que Jesus nos diz. Que nós não precisamos de negar a nossa personalidade.
Jesus ele jamais utilizou na sua pedagogia a negação, mas sim a construção de um homem novo, a construção de sentimentos novos, a transformação interior. E quando nós trazemos as informações, todo esse legado de Jesus, que está escrito nos evangelhos, sendo complementado pela espiritualidade, isso tudo nos traz ferramentas imprescindíveis para que esse autoconhecimento aconteça. Aconteça de uma forma eficiente, de uma forma efetiva, né? Suave e sem tanto martírio. É esse o ponto. E continuando, pessoal, as nossas reflexões, essa disposição de conhecer-se a si mesmo, ela pode surgir de duas maneiras. Ela pode surgir naturalmente ou provocada. Essa disposição para se melhorar, ela pode surgir naturalmente como um fruto do amadurecimento espiritual de cada um, ou provocada por algum sofrimento renovador. Então, pessoal, esse chamamento, ele pode acontecer ou naturalmente ou provocado. Ou seja, a pessoa vai evoluir de uma forma ou outra. É inegável, é um caminho que todos nós teremos que trilhar. Alguns vão trilhar esse caminho um pouco mais tarde, outros vão trilhar esse caminho um pouco mais cedo. Mas todos nós iremos trilhar esse caminho, porque todos nós estamos destinados à felicidade. Ou seja, você querendo ou não, você vai ser feliz. Entenderam? A pessoa pode ser feliz ou pelo amor ou pela dor. Então, esse chamamento acontece dessas duas formas. Ou a pessoa vai pelo amor ou vai pela dor. Mas fato é, a felicidade é um destino de todos nós. Você pode demorar um pouco mais para ser feliz, ou um pouco menos. Aí vai da disciplina de cada um. Vai do amadurecimento de cada um. Mas fato é um destino irrevogável para todos nós. Então, Fernando, mas eu não quero ser feliz. Vai ser feliz contrariado. É assim. É a lei da vida. E é nesse chamamento, pessoal, que nós temos que dar a importância que os problemas devem, a importância que os problemas devem receber. Fernando, mas eu sempre escutei que eu tenho que dar menos importância aos meus problemas. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da seguinte situação. Você vai passar por alguns problemas, todos nós passamos por alguns problemas. Mas o que você consegue extrair desse problema? Você consegue extrair do seu problema somente revolta, angústia, ódio, raiva? Ou será que você consegue extrair dos seus problemas algo de bom? Será que nós conseguimos aprender algo com os problemas? Claro que sim. É nesse sentido de importância que eu falo aqui nesse momento. É de dar a devida importância que os problemas merecem ter. Ou seja, é fazer do limão uma limonada. Porque se nós ainda não conseguimos trilhar o caminho do autoconhecimento, por esse chamamento íntimo, pelo próprio amor, a vida acaba nos chamando. A vida acaba nos tirando dessa zona de conforto. Agora, será que eu estou entendendo o recado que a vida está me dando? Ou será que eu tenho que passar pelo mesmo problema várias e várias e várias vezes? Porque a vida funciona assim. Isso também faz parte da pedagogia de Jesus. Quando acontece algo aparentemente ruim nas nossas vidas, a primeira coisa que nós precisamos é de tentar procurar o que eu posso extrair de bom daquilo ali. Porque senão, eu vou passar pelaquilo de novo, de novo, de novo e de novo, até eu conseguir entender, aprender o que eu preciso com isso. Então, isso faz parte da pedagogia de Jesus. E essas 3 perguntas, pessoal, nós já conseguimos responder. Onde nós conseguimos fazer esse autoconhecimento? No nosso dia a dia.
no nosso trabalho, na nossa casa, o tempo todo. Quando? O tempo todo. 24 horas por dia. É por isso que nós estamos encarnados. Ninguém está aqui encarnado a passeio. Todos nós estamos aqui encarnados para aprender alguma coisa. Então, quando? O tempo todo. E como, Fernando? Nós já dissemos ali agora há pouco. Já dissemos ali. Observando tudo aquilo que acontece com você. Todos os chamamentos. Todos os convites que a vida te faz para se tornar pessoa cada vez melhor. E no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na questão 919, pergunta-se o seguinte: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E aí a espiritualidade responde: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Então, a receita que a espiritualidade nos traz para o autoconhecimento é a mesma que Jesus nos traz. É a mesma que está lá no livro da Irmãs. É a mesma que está lá no livro do Deepak Chopra. Então, cabe a nós só colocarmos em prática. A receita nós já temos aí espalhada aos quatro ventos. Agora, é fácil? Não, eu não estou aqui para dizer que é fácil. Mas eu estou aqui para dizer que é possível. Mas para que isso seja possível, nós precisamos sair dessa condição de indivíduos conduzidos pelo envolvimento do meio, reagindo e mudando. Nós precisamos de reagir, nós precisamos de mudar o tempo todo. Porque se a gente não reagir, pessoal, se a gente não mudar, nós vamos ficar como cegos, conduzindo cegos. Nós nunca vamos ter a real consciência do que nós precisamos de mudar. Porque como você vai conseguir ter resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa? Jamais. Jamais nós iremos conseguir ter resultados diferentes realizando tudo igual. Então nós precisamos sair da zona de indivíduos conduzidos pelo envolvimento do meio. No Livro dos Espíritos, ainda pergunta o seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Há quão poucos dentre vós fazem esforços. O que ele quer dizer aqui, pessoal, com essa passagem, é que o motor de todo o processo do autoconhecimento chama-se vontade. Então, quando Jesus diz, buscai e achareis, batei a porta e a porta vos abrirá, ele quer dizer exatamente isso. Quando existe o motor da vontade, a espiritualidade age, a espiritualidade atua. Quando a espiritualidade percebe em nós esse ímpeto de sermos pessoas melhores, de colaborarmos com Jesus nessa caminhada, de colaborarmos com as boas vibrações, com a espiritualidade, tudo colabora a seu favor. Todo o universo se movimenta para que você consiga ser uma pessoa melhor a cada dia. E é um processo contínuo. Inicia-se com a vontade, depois segue o seu curso com a autoanálise, recebendo o amparo espiritual. E aí sim, nós conseguimos ter a nossa transformação. E só para finalizar, pessoal, eu queria só dar um exemplo do melhor local para que nós possamos exercitar o nosso autoconhecimento. O nosso autoconhecimento, o melhor local que nós temos para realizar é dentro da nossa casa. A nossa casa é o verdadeiro celeiro de aprendizados. É ali que nós estamos reunidos com espíritos que já fizeram parte do nosso passado e que estão fazendo parte hoje. É ali em que você tem que exercitar a tolerância, a paciência, o amor,
a doação, o desprendimento. É ali. Não é à toa que Jesus construiu o seu círculo familiar. Aquelas pessoas que fazem parte da sua família, que moram junto com você, que estão junto com você, não estão ali por acaso. Elas estão ali como ferramentas para o seu aprendizado. Então, esse é o verdadeiro celeiro de aprendizado. Então, esse autoconhecimento pode se dar início dentro da sua própria casa. Pessoal, eu acho que já deu o nosso horário. Eu queria, na verdade, agradecer a oportunidade, a atenção de todos vocês e dizer que o primeiro passo já foi dado, inclusive, assistindo essa palestra. Não é isso? Obrigado, Matheus. Boa noite, pessoal. Tive um problema aqui com a minha internet, mas gostaria de fazer a conclusão que o Matheus começou aí. Primeiramente, agradecendo a palestra do nosso querido irmão Jacinto, sobre a linda pedagogia do Cristo, que nós possamos colocar em parte, pelo menos um pouquinho disso, em cada dia nosso, na nossa reforma íntima, que a espiritualidade nos proteja, nos guie e nos protege, e que tenhamos uma boa semana abençoada. Estamos já praticamente na época do Natal, digamos assim, que é o renascimento do Cristo, que não comemoramos só no dia 25, mas que esse nascimento do Cristo, esse renascer, continue a cada dia da nossa vida, e todas as manhãs, quando nós acordamos, e que Deus fala, vá, viva a vida, seja feliz. Boa noite a todos, meus irmãos, que Deus nos proteja sempre, e com a bênção do Cristo. Amém.